Se sofrimento te causei, ó Deus, e ao meu exemplo fraco tropeçou, e eu não andei nos bons caminhos teus, perdão, Senhor. Se vão e fútil foi o meu falar, e amor ao meu irmão não demonstrei, ao sofredor eu não quis ajudar, perdão, Senhor. Se negligente foi o meu viver, sem me dispor a pelejar por ti, e firme em teu trabalho eu não quis ser, perdão, Senhor. Escuta, ó Deus, a minha oração, e vem livrar-me do pecado vil, renova este pobre coração, amém, Senhor. Bom dia, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje, dia 28 de março, conectados aqui pela internet para estudarmos mais uma lição da nossa revista Expressão, o Pentateuco visto de cima. Hoje estudaremos a lição de número 9, que tem como título Pecados do Povo de Deus, baseado no texto de Êxodo, capítulo 16, versos de 1 a 10. Vamos ler esse texto? Êxodo, capítulo 16, versos de 1 a 10. Vamos ler até o verso 21 para ficar mais completo. Partiram de Elim, e toda a congregação dos filhos de Israel veio para o deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do segundo mês, depois que saíram da terra do Egito. Toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e Arão no deserto. Disseram-lhes os filhos de Israel: quem nos dera tivéssemos morrido pela mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne e comíamos pão a fartar? Pois nos trouxestes a este deserto para matardes de fome toda essa multidão? Então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover do céu pão, e o povo sairá e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu ponha à prova se anda na minha lei ou não. Dar-se-á que ao sexto dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disse Moisés e Arão a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que foi o Senhor quem vos tirou da terra do Egito, e pela manhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações. Pois quem somos nós para que murmureis contra nós? Prosseguiu Moisés: será isso quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão que vos farte? Porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que vos queixais contra ele. Pois quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, e sim contra o Senhor vosso Deus. Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações. Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor nosso Deus, amado Pai, te agradecemos por mais uma semana de bênção que tu nos destes. Agradecemos por cada ouvinte, ó Pai, por cada irmão nosso que está nos acompanhando pelas vias
da internet, ó Pai. Te agradecemos, ó Pai, porque podemos estudar a Tua palavra, mesmo que não possamos nos reunir nesse momento. Te agradecemos porque a Tua palavra é viva e eficaz e nos conforta a cada dia. Dá-nos sabedoria para entendê-la e praticá-la em nossa vida. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Essa história narrada no livro de Êxodo, de quando os filhos de Israel deixaram o Egito e estavam começando a murmurar pela falta de alimento, nos mostra que o nosso Deus é um Deus providente, que Ele pensa em tudo, Ele provê tudo e Ele permite que os seus servos, mesmo reclamando, peçam as coisas a Ele. A própria Bíblia de Jesus nos diz: pedi e dar-se-vos-á. Embora isso possa atrapalhar a nossa comunhão com Deus, como atrapalhou a comunhão dos filhos de Israel, Deus permite que peçamos as coisas a Ele. Continuando aqui no verso 11, para a gente completar a leitura, do capítulo 16 de Êxodo, diz assim: E o Senhor disse a Moisés: Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel. Dize-lhes: Ao crepúsculo da tarde comereis carne, pela manhã vos fartareis de pão, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus. À tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. Pela manhã jazia o orvalho ao redor do arraial. E quando se evaporou o orvalho que caíra na superfície do deserto, restava uma coisa fina e semelhante a escamas, fina como a geada sobre a terra. Vendo os filhos de Israel, disseram uns aos outros: Que é isto? Pois não sabiam o que era. Disse-lhes Moisés: Isso é o vosso pão que o Senhor vos dá para vosso alimento. Eis que o Senhor vos ordenou: colhei disso cada um segundo o que pode comer, um gomer por cabeça, segundo o número de vossas pessoas. Cada um tomará para os que se acharem na sua tenda. Assim o fizeram os filhos de Israel, e colheram uns mais, outros menos. Porém, medindo-o com o gomer, não sobejava ao que colhera muito, nem faltava ao que colhera pouco, pois colheram cada um quanto podia comer. Disse-lhes Moisés: Ninguém deixe dele para a manhã seguinte. Eles, porém, não deram ouvidos a Moisés, e alguns deixaram do maná para a manhã seguinte. Porém, deu bichos e cheirava mal. E Moisés se indignou contra eles. Colhiam-no, pois, manhã após manhã, cada um quanto podia comer, porque em vindo o calor se derretia. A lição 9, irmãos, nos chama a atenção para 4 temas aqui: murmuração, adoração corrompida, incredulidade, e que devemos confessar o nosso pecado e mudar. O Pentateuco registra que a história de Israel é marcada por muitos momentos em que a comunhão com Deus foi manchada pelo pecado. Apesar da abundante graça demonstrada por Deus em favor dos seus filhos, muitas vezes deixamos de viver de acordo com sua vontade e nos afastamos de seus caminhos, assim como fizeram os filhos de Israel. A lição de hoje vai nos mostrar algumas dessas situações típicas e os atos do Senhor nosso Deus para corrigir e recolocar seu povo na direção certa a seguir. Quem nunca murmurou ou reclamou das coisas dessa vida, dos momentos que está passando, dos relacionamentos que tem? Quem de nós nunca reclamou? Quem nunca murmurou? Ah, isso não está bom, principalmente nos dias de hoje, essa pandemia. Todos nós murmuramos. A murmuração, o mais comum e constante pecado do povo de Israel, após a saída do Egito, com lamentos e queixas, foram muito comuns. Os efeitos da queda trouxeram sofrimento e dor para a terra, e todos nós temos de lidar com a tristeza e a aflição de não mais desfrutarmos da plenitude de vida. Diante das ameaças, temores e dores, somos sempre desafiados a buscar o socorro e o refúgio em Deus. No entanto, é preciso observarmos como fazer isso, para evitarmos o pecado da murmuração.
O livro de Provérbios, lá no capítulo 4, verso 23, diz assim: um bom conselho para todos nós. Pois sobre tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Assim como para os israelitas se darem bem, terem sucesso na peregrinação pelo deserto, eles deviam obedecer a Deus de coração, nós também devemos examinar o nosso coração antes de murmurar. Se a vida está difícil, se o relacionamento com alguém está difícil, com o filho, com a esposa, com o chefe, no serviço, a Bíblia, que deveria ser a nossa regra de fé e prática, nos ensina o que devemos fazer em tempos de aflição. O Senhor Jesus disse que teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Venceu o mundo para nos dar vida eterna. Então a murmuração é um pecado muito fácil de cometermos, assim como o povo de Israel cometeu. Além do pecado de murmuração, o outro era adoração falsa. Será que adoramos alguma coisa falsa hoje em dia? Não precisa necessariamente ser uma imagem, mas pode ser algo que ocupe o nosso coração mais do que o nosso Deus. Qualquer coisa que ocupe o nosso coração, o nosso tempo, o nosso amor, mais do que ao nosso Deus, pode ser uma adoração falsa. Além da murmuração, a história do povo de Israel foi manchada pela adoração falsa. Quando deixamos que os desejos e temores de nosso coração nos afastem de Deus, passamos a criar deuses que supostamente seriam mais favoráveis a nós e que correspondem aos desejos do nosso coração, que deveríamos guardar acima de todas as coisas, porque dele procedem as fontes da vida. Vamos lembrar disso. Em vez de nos submetermos à vontade de Deus, queremos deuses que façam a nossa vontade. E o que podemos fazer, irmãos, para não cair no pecado de murmurar, pecado da murmuração? A própria Bíblia nos dá a resposta. Em 1 Tessalonicenses 5,18 está escrito: em tudo dai graças, pois essa é a vontade de Deus para vocês. Dar graças, ser grato por tudo que você tem na sua vida, impede você de murmurar. Ao invés de murmurar contra o seu próximo, contra a pessoa que você vive, contra a pessoa que você trabalha, em vez disso, passe a dar graças pelo emprego que você tem, pelos filhos que você tem, pela esposa, pelo esposo que você tem. Em tudo dai graças. Isso impede a murmuração, porque ao contrário de se murmurar, é ser grato. O contrário de viver murmurando e reclamando é ser grato. Então, quando somos gratos, estamos fazendo a vontade que Deus tem para nós. E isso não deixa espaço para a murmuração. E como não cometer o outro pecado da adoração falsa? A Bíblia também nos diz: amai o vosso Deus com toda a força, com todo o vosso entendimento, de todo o vosso coração. Se o nosso coração estiver nas coisas que Deus espera de nós, se o nosso coração estiver empenhado em agradar esse Deus, nós não teremos desejos falsos, ou deuses falsos. Porque a nossa vontade, o nosso desejo vai estar voltado em fazer a vontade do nosso Deus. Além da murmuração, então, além do pecado da adoração falsa, temos o pecado da incredulidade.
Cerca de 2 anos após a saída do Egito, Israel chegou à fronteira da terra de Canaã. O Senhor determinou que fosse formado um grupo composto de um líder de cada tribo para espiar a terra. Números 13, 2. Isso traria informação sobre a terra e prepararia o povo para a batalha. Após a expedição de 40 dias espiando a terra, o relatório dos espias trouxe 2 informações. Primeira, que a terra era maravilhosa, realmente era tudo do jeito que Deus havia dito, que a terra manava leite e mel, e os povos que viviam nela eram poderosos. A primeira parte do relatório confirmava aquilo que desde o começo Deus havia dito ao povo. A terra manava leite e mel, como está em Êxodo 3:8. A segunda parte distorcia a promessa divina e inseria um componente de incredulidade. Sempre foi mencionado que a terra era habitada por vários povos, mas Deus havia prometido dá-la a Israel. Ao destacar que os povos eram poderosos, os espias colocavam em dúvida não apenas as suas condições de conquistar a terra, mas principalmente as condições de Deus para cumprir sua promessa. Eles disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E hoje, quando praticamos incredulidade? Deus tem tantas promessas para nós. Uma é aquela que eu já disse, que Jesus menciona, que no mundo teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. A nossa crença não deve estar no tamanho dos nossos problemas ou das nossas aflições, mas no tamanho do nosso Deus que venceu todas elas por nós e que pode nos dar forças para vencer também as aflições desse mundo ou quaisquer adversidades desse mundo, desde que confiemos nele. Como vencer então a incredulidade? Confiando nas promessas de Deus. Deus tem muitas promessas para nós. Muitas promessas. Todas elas estão registradas na Bíblia. Sempre que o pecado da incredulidade ou da dúvida pautar o nosso coração, devemos recorrer na palavra de Deus, que tem todas as promessas, para que possamos confiar nele. Porque maior do que qualquer problema ou adversidade que tivermos nessa vida, o que importa é o tamanho do nosso Deus, e não o tamanho das adversidades. E podemos crer em nosso Deus, porque está escrito. A incredulidade, irmãos, se manifesta desses 2 modos. Por vezes, agimos conforme a crença que temos em nossas condições pessoais e deixamos de confiar na direção de Deus. Assim como os israelitas fizeram no deserto, quando viram o tamanho dos homens que habitavam a terra lá. Avançamos porque cremos que podemos realizar. Ou recuamos porque cremos que determinada coisa está fora do nosso alcance. A vontade de Deus deixa de ser fator determinante de nossas realizações, como está lá em Tiago 4:15. A obra da redenção, sabemos, é divina. Em diversos sentidos, ela jamais pode ser realizada pelos homens, como está lá em Mateus 19:36. Romanos 8, verso 3 diz: o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho. Ao reconhecer a dificuldade da tarefa, a fé nos leva a erguer os olhos para Deus e dar ouvidos à sua fiel e verdadeira palavra. Quando Jesus foi questionado pelos discípulos quanto ao motivo de não terem conseguido libertar um jovem endemoniado, Jesus respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo
disse Jesus, que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível, como está lá em Mateus 17, 20. Mas incredulidade faz com que tratemos as coisas divinas como se estivessem nas mãos humanas, e passamos a julgá-las segundo os nossos olhos, como acontece na murmuração. A incredulidade também pode se manifestar pelo desprezo às dádivas divinas. Você despreza tudo aquilo que você tem e passa a murmurar pelo aquilo que você não tem. Para convencer o povo, os espias passaram a falar mal da terra, a sobrevalorizar o poder dos povos que ali habitavam, como está lá em Números, capítulo 13, versos 32 e 33. Logo, todo o povo também estava murmurando e chegou a sugerir voltar para o Egito. Somente Calebe e Josué se mantiveram fiéis. Eles declararam: se o nosso Deus prometeu a terra para nós, certamente prevaleceremos contra os homens daquela terra. A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Essa deveria ser a palavra de ânimo, de bom ânimo para os israelitas, e não a palavra de desânimo por causa do tamanho dos homens da terra. Quantas vezes nós não valorizamos mais as dificuldades do que o poder do nosso Deus? Nós também costumamos fazer isso. Temos muitas razões para manter a fé e a confiança em Deus. A fidelidade do Senhor e os benefícios de obedecer a Ele deveriam ser evidentes. No entanto, o desígnio do coração do homem é continuamente mau. Por isso, somente o Senhor é capaz de vencer a incredulidade e nos trazer para a fé. O povo estava prestes a apedrejar Calebe e Josué, quando a glória do Senhor apareceu diante do povo e a incredulidade foi denunciada. Quando Jesus anunciou ao pai daquele menino endemoniado que tudo é possível ao que crê, como está lá em Marcos 9, 24, o pai disse: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. É o que podemos fazer também hoje. Quando os problemas nos afetam, nos cercam, podemos pedir a Deus. Lembra do pedir e dar-se-vos-á? Pedir o quê? Algo que é da vontade de Deus, nos conceder fé, porque é um dom dele. Devemos pedir a Deus para que ele aumente a nossa fé na sua palavra, nas suas promessas. A conclusão, irmãos, dessa lição é que as maravilhosas experiências de Israel com Deus e dos discípulos com Jesus não os impediram de tropeçar e de pecar. A murmuração, a corrupção da adoração e a incredulidade constantemente nos assediam. Precisamos estar alertas quanto à sua presença e seus efeitos. Aprender a fixar os nossos olhos e o nosso coração no Senhor nosso Deus e em sua palavra, e pedir-lhe que nos transforme e nos conduza em obediência e fé. Amém, irmãos? Deus nos abençoe durante a nossa semana.